Caros acadêmicos e acadêmicas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Bruno Cavassani e sejam todos bem-vindos ao estudo de caso da disciplina de contabilidade aplicada ao setor público. Nesse estudo de caso, vamos trabalhar com um balanço orçamentário, esse demonstrativo que é obrigado para entidades do setor público. Ele não é utilizado para entidades do setor privado, mas para entidades do setor público, você deve elaborar ele de forma obrigatória. Por quê? Porque você está amparado por uma legislação, pela Lei 4.320 de 1964. E essa lei exige a elaboração do balanço orçamentário. Então, como plano de aula, trabalhar com o balanço orçamentário de forma prática, ou seja, dentro do balanço orçamentário, através de um balanço orçamentário, você consegue extrair diversas informações. Informações que serão úteis para a tomada de decisões dos gestores públicos. E além de fornecer informações para a tomada de decisões, ele também é uma ferramenta de prestação de contas e controle social. Com base no balanço orçamentário do ano anterior, é que é elaborado o balanço orçamentário do ano seguinte. Então, é um demonstrativo muito importante para as entidades do setor público. Vamos lá, balanço orçamentário. O balanço orçamentário, definido pela Lei 4.320 de 1964, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias. Olha que interessante. Por categoria econômica. Isso aqui vocês têm no livro de vocês. Corrente e de capital. Olha que interessante. Categoria econômica, corrente e de capital. E confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e demonstrar o resultado orçamentário. Então, dentro de um balanço orçamentário, você tem as receitas correntes e de capital, você tem despesas correntes e de capital, você também tem, você pode fazer o confronto entre as receitas previstas, aquelas que estavam, receitas que foram aprovadas pela Lei Orçamentária Anual, LOA, pelo Poder Legislativo. A partir do momento que ela foi sancionada, essas receitas e essas despesas passaram a ser autorizadas. E você vai confrontar as receitas e despesas previstas com as realizadas. Desta forma, você consegue extrair diversas informações desse balanço orçamentário. Temos aqui um exemplo simplificado de um balanço orçamentário. Aqui você tem as receitas previstas, aquelas que estão previstas na Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, receitas previstas. Aqui você tem as receitas executadas, aquilo que realmente ingressou nos cofres públicos. Então você tem receitas correntes, receitas tributária, patrimonial, industrial, transferências e receitas de capital. Então vamos lá. Do lado das despesas, você tem despesas corrente e também despesa de capital. Despesa corrente, você tem o pessoal, folha de pagamento, juros e encargos da dívida. Você tem em despesas de capital, investimentos, amortizações. E você também tem a coluna da despesa fixada e da despesa executada. Despesa fixada, aquela que está amparada na Lei Orçamentária Anual, aquela despesa que está autorizada pela Lei Orçamentária Anual. E a executada é aquilo que realmente foi gasto. Desta forma, você tem aqui a diferença. Na parte das receitas, você também tem a diferença. Vamos para um exemplo simples e rápido. Suponhamos que ingressou, que você tinha uma previsão de arrecadar R$100 mil, mas na realidade você arrecadou R$110 mil. Olha que interessante, você arrecadou R$110 mil. Isso aqui é uma informação, e essa informação deve ser informada
deve ser passada para um gestor público, tomar uma decisão futura. Então você tem uma diferença de R$10.000. Essa diferença demonstra o quê? Demonstra um excesso de arrecadação no valor de R$10.000. Vamos aqui para a coluna das despesas. Imagina só, se você tinha uma previsão, uma despesa fixada na lei orçamentária anual de R$100.000 e na realidade você gastou só R$90.000. Desta forma você tem uma diferença de R$10.000. Assim, o que acontece? Aconteceu uma economia, porque você tinha uma previsão de gastar 100, você gastou 90, aconteceu uma economia nas suas despesas de R$10.000. Se você confrontar as suas receitas que estão aqui, que foram executadas no período, no valor de R$110.000, com as suas despesas que foram executadas no período, no valor de R$90.000, você vai ter uma diferença de R$20.000. Essa diferença é o quê? Ingressou nos cofres públicos R$110.000, que está aqui. Você gastou somente 90. Desta forma, aconteceu um superávit no valor de R$20.000. Olha que interessante. Então, esse é o balanço orçamentário. E você consegue extrair diversas informações deste demonstrativo. Você consegue confrontar as receitas previstas com as realizadas, as despesas previstas com as realizadas ou executadas. Então você consegue obter e extrair diversas informações desse balanço que é obrigatório para entidades do setor público. Vamos explicar agora um pouquinho do que vem a ser cada uma dessas situações que você consegue extrair do balanço orçamentário. Você tem aqui índices da execução orçamentária. Então você tem uma fórmula aqui. Receita executada, aquela que realmente ingressou nos cofres públicos, executada, que está aqui. Ela sendo menor que a despesa executada, aquilo que realmente saiu, despesa executada, se a sua receita é menor que a sua despesa, entrou menos recurso e saiu mais. Desta forma, aconteceu um déficit orçamentário. Agora, se for ao contrário, receita que está aqui, executada, se ela for maior, executada, do que a despesa que está aqui embaixo, executada, o que vai acontecer? Entrou mais recurso e você gastou menos. Então vai ter um superávit orçamentário. Vamos para a segunda situação. Se a sua receita executada corrente, estamos falando somente de receita executada corrente, for menor, receita executada corrente, menor que a sua despesa corrente executada, vai acontecer o quê? Um déficit corrente. Por quê? Gastou mais e ingressou menos recursos. Agora vamos para uma outra situação. Receita executada corrente. Se ela for maior, se a receita executada corrente for maior que a despesa corrente executada, vai acontecer um superávit corrente. Isso somente em se tratando de receitas e despesas correntes. Agora vamos lá. Agora vamos entrar na parte da receita executada de capital, que está aqui, receita executada de capital. Se ela for menor do que a sua despesa de capital executada, o que vai acontecer? Um déficit de capital. Por quê? Ingressou menos recursos, menos receitas de capital e você gastou mais. Então, saiu mais recursos. Se for ao contrário, receita executada de capital, se a sua receita que está aqui for maior, se a sua receita for maior que suas despesas de capital, vai acontecer um superávit somente nas suas contas de capital. Estamos falando de receitas e despesas
de capital. Vamos para uma outra situação que você consegue extrair também do balanço orçamentário. Receita executada, aquilo que realmente ingressou nos cofres públicos. Se ela for menor do que a sua receita prevista, aquela que está amparada na lei orçamentária anual, aquela que foi autorizada. Se ela for menor, vai acontecer uma insuficiência ou uma frustração de arrecadação. Por quê? Você esperava, por exemplo, arrecadar R$200 mil, você tinha uma previsão de arrecadar, de ingressar nos cofres públicos R$200 mil, mas ingressou somente R$150 mil. Desta forma, você vai ter uma frustração na sua arrecadação. Vamos para uma outra situação agora. Despesa fixada. Você tem aqui, ó, despesa fixada. Se ela for menor do que a sua despesa executada, você teria um excesso de gasto público. Essa é uma situação de inconsistência contábil e não deve acontecer. Então você teria um excesso de gasto público, é uma situação de inconsistência contábil e não deveria acontecer. O correto é o seguinte, a sua despesa fixada, aquela que está amparada na lei orçamentária anual, se ela for maior do que a sua despesa executada, aquilo que realmente saiu, se ela for maior, você vai ter uma economia orçamentária. Então, imagine só, você tinha uma previsão de gastar R$200 mil e gastou somente 180. Desta forma, você vai ter uma economia orçamentária de R$20 mil. Tudo que foi discutido aqui, até o presente momento, vocês também têm um embasamento nas aulas conceituais. É somente uma introdução para podermos entrar em si no estudo de caso e responder algumas questões ali que foram estabelecidas. Aqui você tem um balanço orçamentário de um determinado município X aqui, e esse balanço ele deverá ser utilizado. Vamos lá. Então você tem o balanço orçamentário. Esse aqui é o balanço orçamentário que vai ser utilizado para responder as questões deste estudo de caso. Você tem a coluna das receitas e a coluna das despesas. Você tem aqui receitas corrente, receitas de capital, despesa corrente e despesa de capital. E aqui você tem um superávit. Então vamos analisar esse balanço aqui. Vamos com calma. Questionamento sobre o balanço orçamentário. Com base nas informações do balanço orçamentário apresentado, esse que foi apresentado anteriormente, e considerando que você é contador desse município, foram realizados os questionamentos abaixo. Vamos lá, primeira questão. Confrontando a receita total realizada, ou seja, aquilo que realmente ingressou, arrecadada, com a despesa total empenhada, qual foi o resultado do período? Receita total arrecadada com despesa total empenhada. Desta forma, você vai descobrir se aconteceu um superávit ou um déficit orçamentário. Então, vamos lá. Aqui está o balanço orçamentário. Então, você vai confrontar as suas receitas executadas, que estão aqui, ó. Receitas executadas, que totalizaram, já estava em destaque aqui, R$525 mil. Você vai confrontar ela com as suas despesas que foram executadas, aquilo que realmente foi executado. Então você tem aqui despesa corrente no valor de R$240 mil. Você também tem despesas de capital no valor de R$200 mil. Desta forma, você tem aqui R$440 mil. Ou seja, entrou nos cofres públicos, foi executado como suas receitas aqui um valor de R$525 mil, que está aqui em destaque, R$525 mil. Em contrapartida,
você gastou somente R$440 mil, ó, R$440 mil. Essa diferença, você vai encontrar essa diferença de R$85 mil, que representa um superávit orçamentário no valor de R$85 mil. Assim, você tem o total de R$525 mil. E se fosse ao contrário, professor, tivesse gastado mais do que arrecadado, imagine só, se você tivesse gastado R$600 mil e arrecadado somente R$500 mil, o que teria acontecido? Um déficit orçamentário. Olha que interessante. Gastou mais do que se arrecadou, confrontou as receitas executadas com as despesas executadas, você encontrou um déficit orçamentário de R$100 mil. No caso em específico, a gente encontrou o quê? Um superávit, porque gastou menos e arrecadou mais, entrou mais recursos nos cofres públicos. Vamos para a nossa segunda questão. Confrontando a receita corrente, somente receita corrente realizada, com a despesa corrente realizada, aquilo que foi realmente executado. Qual foi o resultado? Então essa pergunta foi para você, na posição de contador de um determinado município. Você foi questionado e você deve dar a sua resposta, emitir o seu parecer. Vamos lá. Vamos só finalizar aqui, que tinha esse último slide, que é 525 mil, ingressou, gastou 440. Desta forma, você teve um superávit orçamentário no valor de R$85 mil. Agora vamos para a nossa segunda questão. Então você vai confrontar a sua receita executada, que está aqui, receita executada, com a sua despesa executada, mas somente a receita corrente e também a despesa corrente. Então, você tem aqui R$350 mil, entrou R$350 mil de receitas correntes e você gastou R$240 mil. Então, entrou mais recurso e você gastou menos. Entrou mais recurso e você gastou menos. Desta forma, vai acontecer um superávit corrente, pois aqui se trata somente de receita e despesa corrente. Então, acontece um superávit corrente. Vamos lá. Vamos para a fórmula aqui. É uma fórmula simples. Receita corrente executada, 350 mil. Despesa corrente executada, 240 mil. Então, você teve um resultado de 110 mil reais, ou seja, um superávit corrente de 10 mil reais. Assim, você responde a segunda questão, confrontando receita corrente e despesa corrente, um superávit corrente de 110 mil reais. Agora vamos para a terceira questão. Confrontando a receita de capital, estamos falando somente de receita de capital realizada, que foi executada, com a despesa de capital realizada, qual foi o resultado? Qual foi o resultado dessa situação em si? Então, você vai poder obter um resultado, ou um superávit, ou um déficit de capital, confrontando somente receita e despesa de capital. Não estamos falando de receita e despesa corrente, somente em receita e despesa de capital. Vamos lá para a situação. Temos aqui, na coluna das receitas, você tem receitas de capital, no valor de 175 mil reais. Receitas de capital. Vamos para uma outra situação aqui que dá para você comparar. Imagine só, você tinha uma previsão de arrecadar 200 e você arrecadou somente 175. O que aconteceu aqui? Uma frustração na sua arrecadação. Mas isso não vem em questão agora. Vamos fazer o confronto em si para responder a terceira questão. Receita de capital executada, 175 mil reais. Em comparação, você tem aqui despesas de capital que foram executadas no valor de 200 mil reais.
Desta forma, você gastou mais, saiu mais recursos, em se tratando de receitas e despesas de capital, e ingressou menos recursos. Você vai ter um resultado através da seguinte forma, um déficit de capital no valor de R$25.000. Vamos lá, fórmula. A fórmula ela é simples. Receita de capital, aquilo que foi executado dentro do período, aquilo que realmente ingressou, R$175.000. Despesa de capital executada, R$200.000. Então, gastou mais, confrontando aqui, você vai obter um resultado, uma diferença de R$25.000. E essa diferença representa um déficit de capital, no valor de R$25.000. Assim, respondemos a terceira questão. Vamos para a quarta questão. Confrontando a receita total prevista, atualizada. Olha que interessante. Confrontando a receita total prevista, atualizada. Com a receita total, estamos falando de receita total, realizada, aquilo que realmente ingressou. Qual foi o resultado? Ó, receita total prevista, aquela que está prevista na lei orçamentária anual. Você confrontando a receita prevista com a receita realizada, você vai poder extrair uma informação desse balanço. Então vamos lá para essa situação em si. Você tem aqui, na coluna do balanço orçamentário, você tem as receitas. Desta forma, você tinha uma previsão de ingressar nos cofres públicos um valor total de R$500.000. Isso aqui foi autorizado pela Lei Orçamentária Anual, que passou pelo Poder Legislativo e foi sancionada pelo Poder Executivo. Você tinha uma previsão de arrecadar 300 mil de tributos, de receitas tributárias, contribuições, de receitas patrimoniais. E uma previsão de arrecadar 200 mil reais com operações de crédito e alienação de bens. Desta forma, o que aconteceu? Na sua execução, ingressou mesmo nos cofres públicos um valor de 350 mil reais referentes às suas receitas correntes no valor de 350 mil reais. E também ingressou 175 mil reais, valor referente às suas receitas de capital. Assim, na sua execução, você teve um total de 525 mil reais, ou seja, na sua execução, ingressou mesmo nos cofres públicos 525 mil reais. Essa diferença, através dessa diferença, você consegue extrair uma informação útil para uma tomada de decisão. O que aconteceu aqui? Um excesso de arrecadação. Entrou mais recurso do que estava previsto. Ingressou mais recursos nos cofres públicos, além do que estava previsto. Então, você tinha uma previsão de arrecadar 500 mil reais e você arrecadou 525 mil reais. Se fosse ao contrário, se tivesse, vamos para um exemplo aqui. Imagine só, você tinha uma previsão de arrecadar 600 mil reais e ingressou, executou somente 550 mil reais. O que teria acontecido? Uma frustração na sua arrecadação. Então, assim respondemos a questão 4. Aqui, respondemos a questão 4. Vamos para a fórmula dessa questão. Você tem a fórmula, uma fórmula simples, receita executada no valor de 525 mil reais e receita prevista no valor de 500 mil reais. Desta forma, aconteceu um excesso de arrecadação no valor de 25 mil reais. Excesso de arrecadação no valor de 25 mil reais. Se fosse ao contrário, seria uma frustração. Vamos responder a quinta e última pergunta. Vamos lá. Confrontando
a despesa total prevista atualizada. Despesa total, estamos falando somente de despesa total. Prevista, aquela que está prevista na lei orçamentária anual. Atualizada, com a despesa total empenhada. Qual foi o resultado? Então, nesse momento, você vai confrontar somente despesa total prevista com despesa realizada, despesa executada. Desta forma, você vai obter um resultado e poder extrair essa informação desse balanço orçamentário. Vamos lá. Temos aqui a coluna das despesas, despesas públicas. Você vai confrontar a sua previsão, aquilo que estava previsto, não canso de falar, na lei orçamentária anual. Então você tem despesa corrente, você tinha uma previsão no valor de R$250 mil, de gastar até R$250 mil. E você tinha uma previsão de gastar até R$250 mil de despesa de capital, totalizando assim R$500 mil. Desta forma, você gastou em despesas de capital, aqui somente R$240 mil, é o que foi executado. E despesas correntes, você gastou somente R$240 mil, que está aqui, é o que foi executado. E em relação às despesas de capital, você gastou R$200 mil. Então, você tinha uma previsão de gastar 500, você gastou 440 mil, que é 240 referente às despesas correntes e também R$200 mil das suas despesas de capital, totalizando assim 440 mil. Aqui apresenta uma diferença de 60 mil. Essa diferença você vai conseguir compreender que ela vai representar algo para a contabilidade. E ela vai representar uma economia nas despesas, uma economia nos gastos públicos no valor de 60 mil. Vamos para a fórmula. Você tem aqui índices da execução orçamentária. Então a fórmula está aqui. Despesa executada, 440 mil, aquilo que realmente foi gasto no período. E despesa fixada, aquilo que estava previsto na lei orçamentária anual, 500 mil. Você tem uma diferença de 60 mil. Essa diferença, você encontrou o que através dessa diferença? Uma economia orçamentária no valor de 60 mil. Através dessa diferença, você gastou menos do que estava previsto na lei orçamentária anual. Então, essa diferença é apresentada através de uma economia de despesa, uma economia orçamentária, no valor de 60 mil. Dentro do setor público, não pode se gastar mais do que se arrecada. É necessário que se tenha um equilíbrio. Em se tratando de orçamento, você deve, em se tratando de lei orçamentária e de despesas orçamentárias, você pode gastar somente aquilo que está previsto na lei orçamentária anual. Então, você não pode gastar mais do que está previsto, que se enquadra em uma situação de inconsistência contábil, e não deve acontecer. Nesse caso aqui não, aconteceu uma economia orçamentária no valor de 60 mil. E todas essas informações, elas servem para os gestores tomarem as decisões, encontrar os melhores caminhos a serem seguidos. Resumindo aqui, temos todos os acontecimentos até o presente momento e respondemos todas as questões, todos os quesitos. Vamos lá. Balanço orçamentário. O que aconteceu? Um superávit no valor de 85 mil. Gastou menos, as suas despesas foram menores, despesas executadas, do que as suas receitas. Então você teve um superávit de 85 mil. Confrontando somente as suas receitas correntes com as suas despesas correntes que realmente foram executadas, você encontrou um superávit corrente
no valor de R$ 110 mil. E confrontando as suas receitas correntes executadas com as suas despesas correntes executadas, você teve um déficit de capital no valor de R$ 25 mil. Mesmo com esse déficit, não influenciou para um resultado negativo. Confrontando aqui as suas receitas previstas com as receitas executadas, aquilo que realmente saiu, você teve um excesso de arrecadação no valor de R$ 25 mil. Confrontando as suas despesas previstas com as despesas realizadas, você teve uma economia no valor de R$ 60 mil. Desta forma, respondemos todas as questões deste estudo de caso. E através dessa resposta, a gente pode emitir um parecer e ver o que influenciou. Vamos lá. Pode-se afirmar que a contribuição para alcançar um resultado orçamentário positivo foi devido ao superávit corrente. Olha que interessante, superávit corrente, uma vez que houve um déficit de capital na execução orçamentária. Vamos retornar para o slide anterior. Você teve um superávit corrente significativo no valor de R$ 110 mil. Olha que interessante. Então, isso aqui influenciou para um resultado positivo. Então, você teve um superávit no valor de R$ 110 mil, um superávit corrente. Mesmo com um déficit de capital de 25, isso não influenciou, você não teve um resultado negativo. Também é importante ressaltar que aconteceu um excesso de arrecadação, né? E uma economia orçamentária significativa. Como que aconteceu esse excesso de arrecadação? Você tinha uma previsão de arrecadar X e arrecadou mais do que X, você arrecadou Y. Desta forma, você tem uma arrecadação superior aqui, um excesso de arrecadação no valor de R$ 25 mil, que influenciou para esse superávit aqui, ó, esse resultado, esse excesso de arrecadação influenciou no superávit. Em contrapartida, você também teve uma economia, você tinha uma previsão de gastar R$ 500 mil e gastou somente R$ 440 mil, algo positivo, você teve uma economia de R$ 60 mil, que influenciou aqui também nesse superávit orçamentário, que é o confronto das despesas com as receitas, ou seja, das receitas realizadas, aquelas que foram realmente realizadas, aquilo que realmente ingressou nos cofres públicos com as suas despesas, aquilo que realmente saiu com as despesas executadas. Então, teve um superávit orçamentário. Antes de finalizar, vamos para uma questão. Temos uma questão aqui que vem reforçar tudo isso que vem sendo discutido até o presente momento, somente para fixar o conteúdo do que foi discutido até o presente momento desse estudo de caso. Vamos lá. No balanço orçamentário, estamos estudando aqui sobre balanço orçamentário do município X4, apura-se os seguintes saldos. Então você tem aqui, ó, receitas correntes executadas, R$ 610 mil. Receitas de capital, você tem aqui receitas de capital no valor de R$ 450 mil. Então, as suas receitas são 610 mil reais, e as suas receitas de capital totalizam 450 mil reais. Desta forma, se você somar aqui, você vai ter 960 mil reais. 960 mil reais. 1.060.000, vamos lá. 1.060. 1.060.000 reais. Você vai ter aqui. De receitas, isso aqui são entradas, o que realmente ingressou nos cofres públicos. Agora, você vai confrontar essa entrada no valor de R$ 1.060.000, você vai confrontar essa entrada com as suas despesas correntes executadas
no valor de R$ 570 mil, e com as suas despesas de capital executadas. Você tem aqui, ó, despesas de capital executadas no valor de R$ 410 mil. R$ 410 mil. Então vamos lá. 570, vou fazer aqui, você tem 570 mais 410. Então você vai ter 980. Então entrou R$ 1.060.000 e saiu R$ 980.000. Saiu dos cofres públicos R$ 980.000. Desta forma, com esses valores aqui, você vai encontrar um resultado. Então vamos para as alternativas. Qual é essa diferença? Qual é esse resultado que você vai encontrar? A diferença de 980 para R$ 1.060.000. Essa diferença é de R$ 80 mil. Você gastou menos e entrou mais recurso. Então vamos para as alternativas dessa questão 1. Vamos para a primeira. A. Superávit orçamentário de R$ 80 mil. Superávit orçamentário de R$ 80 mil. Então você já encontrou a alternativa certa para essa questão. Aconteceu um superávit orçamentário de R$ 80 mil. Superávit orçamentário de R$ 80 mil. Por quê? Entrou mais recurso e saiu menos. Alternativa B, déficit orçamentário de 80? Não, isso seria se fosse ao contrário, se tivesse gastado mais do que tivesse entrado efetivamente. Então você pode eliminar essa alternativa aqui. Superávit orçamentário de R$ 60 mil? Não, não se fala em R$ 60 mil, porque você teve uma diferença de R$ 80 mil. Déficit orçamentário de R$ 70 mil? Não, não existiu nenhum déficit nessa situação, e sim um superávit. Por fim, alternativa E, você tem aqui superávit orçamentário de R$ 70 mil? Não, porque o superávit ele foi de R$ 80 mil, então você pode eliminar. Alternativa correta, alternativa A, opção A, superávit orçamentário no valor de R$ 80 mil. Então você confrontou as suas receitas correntes, as suas receitas de capital, então você somou receitas correntes com as receitas de capital. Em contrapartida, você reduziu os valores das suas despesas correntes com os valores das suas despesas de capital. Desta forma, você encontrou um superávit orçamentário no valor de R$ 80 mil, um superávit orçamentário. Então, ingressou mais recursos nos cofres públicos e saiu menos recurso. Então, você tem uma diferença. Entrou mais recurso e saiu menos recurso. Essa diferença é apresentada através de um superávit orçamentário no valor de R$ 80 mil. E se fosse ao contrário, tivesse gastado mais e arrecadado menos, seria um déficit orçamentário. Suponhamos que tivesse gastado mais, tivesse gastado aqui R$ 1.060.000 e arrecadado somente R$ 980 mil. Você teria um déficit orçamentário no valor de R$ 80 mil. Sendo assim, pessoal, encerramos o conteúdo desse estudo de caso. Se restar dúvidas sobre o assunto, estou à disposição. Um grande abraço a todos e até mais.